Oi, Booktube! Eu sou o Neto do Literaneto e no vídeo de hoje eu decidi trazer a minha lista de metas e desafios literários para cumprir em 2025. Porque ano bom é ano que a gente começa com 40 metas e chega no final do ano a gente não cumpriu 39. Brincadeira, gente, dessa vez eu quero fazer tudo muito certinho, cumprir as minhas metas, até porque se eu não cumprir as minhas metas, eu vou terminar um ano muito lenhado, assim como eu estou terminando esse ano de leituras muito lenhado em 2024. E aí em 2025 eu preciso dar um up, eu preciso dar esse gás. E como provavelmente tem alguém aí que deve estar me assistindo, que também precisa dar um gás das leituras, eu decidi compartilhar as minhas, aí você compartilha as suas, coloca aqui nos comentários uma meta, um desafio que você vai se propor em 2025, pra gente, sabe, se abraçar, pra eu sentir que eu estou menos sozinho nesse mundo de meu Deus. Menina, eu já lhe contei que eu crio conteúdo pra rede social também, além do YouTube, que eu tô no Instagram, que eu tô no TikTok, que eu tô no Telegram, que eu tô em qualquer buraco. Pois é, só você procurar @literaneto, eu tô no Instagram, olha só, eu estou no TikTok. Não faço dancinha, tá bom? Eu crio conteúdo, então lá eu tô indicando livros, eu faço vlogs, tem alguns quadros específicos só pra essas redes sociais, eu faço carrossel, enfim, outros formatos que não dá pra fazer aqui no YouTube, então me acompanhem por lá. E no Telegram eu tenho um grupo de promoção chamado Tua Estante, somos mais de 30 mil pessoas, olha só, que eu mando promoção todo santo dia, né, de ofertas de livro. Eu cubro todos os eventos do ano, Black Friday. E tem muita promoção que a galera nem acaba sabendo porque não tá no grupo, porque não vai atrás. E realmente, gente, livro é uma coisa que tá cara, vem ficando cada vez mais cara. Então eu acho que é cada vez mais importante que a gente se atente aos preços dos livros e fique buscando, né, essas promoções. E esse é o meu trabalho. E olha só, eu faço tudo isso de graça, é só você entrar. O link das minhas redes sociais e do grupo vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? E se você tem alguma meta literária pra 2025, eu já vou pedir pra você deixar o like aqui neste vídeo e pra você se inscrever aqui no canal pra gente chegar na meta aí dos 1000 inscritos. Desde que o canal voltou, eu acho que a gente já ganhou, acho que 100 inscritos e eu fiquei muito feliz já com esse resultado, né? Foram 3 vídeos aí já da volta. A minha primeira meta já é a maior, que eu sei que não é impossível, mas que vai ser difícil, eu vou tentar, que é ler 50 livros no ano. Foi a quantidade de livros que eu li em 2021, eu acho. Foi ali na pandemia. 2022 eu sei que não foi, 2022 eu acho que eu li 40. 2021 eu acho que eu li mais de 50 livros. Eu realmente li muito porque eu tava preso, né, dentro de casa por conta da pandemia. E foi o ano que eu comecei a criar conteúdo. E aí eu queria criar muito conteúdo e tinha muito livro pra ler porque eu tinha recém redescoberto as book redes, né, as redes sociais literárias. Eu já acompanhava muita gente, só que eu parei de seguir essas pessoas. E aí eu voltei em 2021 com tudo. E aí tinha muito livro que eu queria ler, muito lançamento, muita coisa acontecendo. Então eu li, eu não parava de ler, eu passava o dia inteiro lendo. E eu quero retomar um pouco disso pra conseguir criar mais conteúdo, né? Esse ano, por exemplo, eu li 30 livros, que eu sei que não é uma quantidade baixa para muitas pessoas, né? Mas pra mim acabou sendo uma quantidade baixa para criação de conteúdo. Então eu li praticamente de 2 a 3 livros por mês e eu não tinha muito exatamente o que falar para as pessoas e isso me causou sentimentos. Então eu acho que 50 livros é uma quantidade que eu consigo, até porque o meu trabalho é ler e a criação de conteúdo. Então eu pretendo me organizar, né? Talvez montar um caderno ou uma página no Notion só para eu acompanhar as minhas leituras. Mas eu acho que o Goodreads e o Scoob já funcionam super bem, assim, para mim, com relação a isso de meta. Ainda no tópico de metas de leituras, um formato que eu quero muito incrementar no meu 2025 é audiobook. Eu sou completamente apaixonado por audiobook. Eu escutava muito audiobook quando eu comecei a ler inglês. Inclusive, se vocês quiserem vídeo, né, de dicas para começar a ler inglês, eu gravo porque eu sou uma pessoa que saiu do básico de não saber nada de leitura em inglês e hoje em dia eu leio de forma super tranquila e leio bem, assim. E leio muitos livros de fantasia. Eu acho que suspense e romance são até mais fáceis, mas esses de fantasia às vezes são truncados, assim. Hoje em dia eu consigo ler com naturalidade. E eu escutava o audiobook enquanto eu lia o livro físico, né? Era o que eu mais gostava. Eu acho que é um formato que é muito legal porque você escuta a história e fica mais fácil de você visualizar também. Eu amo. E aí de 2023 pra cá, eu diminui muito a quantidade de livros em inglês que eu leio. E eu acabei percebendo que esse ano as leituras em inglês estão ficando mais truncadas pra eu entrar. Então, pode ser fruto da minha cabeça? Pode, provavelmente, sim. Mas eu senti como se eu estivesse emburrecendo um pouco com relação ao inglês, assim, como se eu estivesse perdendo vocabulário ao invés de adquirir. Então eu quero muito colocar audiobooks ali na minha rotina, né, pra eu fazer as coisas, escutar, né, e é um tempo que é valoroso, assim, que é gostoso, sabe? Pra mim, eu realmente acho legal. E falando de leituras em inglês, ler os livros hardcovers em inglês capa dura que eu comprei e que eu não li. Eu tenho muito livro capa dura de fantasia aqui em casa em inglês. Parados, tá bom? Parados. Esse aqui tá até catando poeira já, coitado, que é o Once Upon a Broken Heart da Stephanie Garber.
Então uma das minhas grandes metas é voltar a ler esses livros em inglês e principalmente livros de fantasia, que é a minha terceira meta, né? Porque é um gênero que eu sou completamente apaixonado, fascinado. Tem muita gente que me segue nas redes sociais por conta das minhas indicações de fantasia. Eu já devo ter lido mais de 100 livros de fantasia, praticamente todas as sagas aí mais famosas eu já li, já devorei tudo. Só que de uns anos pra cá eu venho lendo cada vez menos, infelizmente. Eu acho que também o mercado editorial brasileiro vem publicando cada vez menos fantasias épicas, que é o tipo de fantasia que eu mais gosto. Claro que eu gosto de romantasia, mas a parte da fantasia que eu mais amo, que eu sou fascinado, é fantasia épica, né? Por isso que os únicos livros que eu dei 5 estrelas e favoritado esse ano foram pro Brandon Sanderson, porque é o gênero que mais me brilha aos olhos, que mais me encanta e que eu sou apaixonado. E é um gênero que cada vez menos vem sendo publicado aqui no Brasil. A Trama vem publicando o Brandon mais só. E, por exemplo, a Trama vai publicar The Shadow of the Gods, que é um livro de fantasia épico super elogiado lá fora na gringa e que eu tenho muita vontade de ler e que com certeza tá aí nas minhas metas de 2025. Mas mesmo assim, são poucas editoras que publicam esse gênero, né? Que chegam até mim, pelo menos. Mas mesmo assim, né? Tendo poucas leituras, tem alguns livros aqui na minha estante que fazem parte, né? Aí dessa fantasia épica que eu quero muito ler, tipo Founderside, terminar a trilogia da Guerra da Papoula e os livros em inglês que eu já tenho aqui, que também são de fantasia épica e que eu quero muito ler. Ainda falando de gênero, eu trouxe aqui a literatura brasileira contemporânea, que eu sou completamente fascinado, apaixonado, louco. Todo ano eu leio pelo menos, acho que 4, 5 livros de literatura brasileira contemporânea. E normalmente eles sempre figuram, né, no meu top 10, top 5 de leituras, porque eu amo os escritores brasileiros que estão fazendo a literatura agora. Eu tenho uma relação muito de afeto, por mais que os livros tragam muitas problemáticas, sejam de drama, de questões mais existenciais, assim, de você repensar a sua própria vida e você fica na fossa, naquela depressão, naquele sofrimento. Sim, mas é um sofrimento que me faz refletir muito e eu gosto dessa reflexão. E por isso que esses livros sempre estão ali no meu top 10, top 5. E eu sinto que os escritores brasileiros, eles estão no momento, assim, né, de fazer esse tipo de literatura que, ao mesmo tempo, representa o nosso país e que traz questões muito pertinentes, tanto da sociedade, quanto de dramas, de família, de vida, de escolha. Sensacional. Então eu trouxe aqui Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, né? Eu li A Cabeça do Santo e amei. A Palavra que Resta, do Estênio Gardel, e A Pequena Coreografia do Adeus. Eu acho que esses 3 são os livros de literatura brasileira contemporânea que eu mais quero ler em 2025. E eu espero muito que eu consiga ler pelo menos eles 3. Esses 3 aqui. 3 não, vai. Eu quero ler pelo menos uns 7 a 10 livros desse gênero, porque eu sou encantado. E aqui na minha prateleira de livros tem um monte. Eu só não leio, mas tem um bocado. Eu já comprei vários. Então realmente é só sentar a bunda na cadeira e ler. Ainda no tema de literatura brasileira, eu quero muito ler literatura brasileira clássica. Eu tenho o Dom Casmurro, né, que foi o livro que eu coloquei na lista, né, do vídeo passado, né, de livros para ler em 2025. Eu também tenho alguns livros aqui em casa da Clarice Lispector, que é uma autora que eu quero muito conhecer. Quero ler também, né, outras coisas do Machado. Voltar a ler Jorge Amado, que é um autor que eu sou completamente fascinado, apaixonado. Então eu quero muito voltar a consumir, né, literatura clássica brasileira, que foi uma coisa que eu fiz muito durante a pandemia, mas que de uns anos pra cá eu também parei e eu quero muito voltar a consumir, porque eu acho que é importante a gente compreender e entender o que veio antes pra elucidar o tempo que a gente vive agora, sabe? E bom, essas foram as minhas metas aí de 2025, né? Eu espero que eu consiga alcançá-las e realizar todas elas. São metas que, em algum grau ou não, é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, porque é audiobook eu consigo assistir agora. 50 livros no ano me dá um leve tremelique, assim, me dá um leve tilt, mas eu já consegui uma vez, então eu acho que eu consigo de novo. E não esquece, tá bom, de comentar alguma meta literária que você tem pra 2025, pra gente se sentir menos sozinho, tá bom? Vamos segurar um na mão do outro pra fazer 2025 ser um ano tão bonito e tão vasto aí em literatura. E é isso, até o vídeo da semana que vem. Beijo!